Hoje eu vou te contar uma historinha. Você conhece o Tony Ramos? Ele é um homem normal, casado há muito tempo com a mesma mulher, tem filhos, mora numa casa, tem carro, tem amigos, ele vai ao teatro, ao cinema, ao restaurante com a esposa, ele viaja, ele vai à praia. E ele tem um contrato com a Rede Globo porque ele é ator. Então vai começar uma novela e ele foi contratado. Ele vai ser o Tião. O Tião é um homem que mora na favela, artista plástico, pobre, casado, tem uma amante, não tem filhos. E por uma questão de armação lá dos bandidos da comunidade, ele vai preso injustamente e fica muitos anos na cadeia. Sofre muito e quando sai, a vida está toda diferente. Ele está mais pobre e as dificuldades são ainda maiores na comunidade. Mais adiante a esposa morre e a vida vai se desenrolando com muitos sacrifícios até ser assassinado por um bandido. Ele sai da novela e volta para sua vida normal. Não tem mais aquele compromisso de gravação até meia-noite todos os dias, aqueles 9, 10 meses trabalhando igual um maluco, dando pouca atenção em casa. Ele volta para sua rotina, dormindo até mais tarde, passeando com a esposa, vendo os netos, curtindo um livro, até a Globo chamá-lo para a próxima novela. Bem, o que isso tudo tem a ver? O que tem a ver é que você é o personagem do seu eu superior, o Tião do ator. Você não é você, você é outro ser que está cumprindo um papel numa novela. Esse eu superior, esse ser atemporal que todos nós somos, que vem do espaço, que vem de outros lugares, que vem de outros planetas, para viver experiências aqui, porque a Terra é um planeta escola. Esse eu superior escolhe determinados papéis, determinados acontecimentos, para que ele possa vivenciar certas emoções, para que ele possa entender sobre escolhas diante dos dilemas da vida, dos dilemas éticos, dos dilemas morais, enfim, para acrescentar experiências que talvez de onde ele venha não exista essa possibilidade. Talvez ele queira vivenciar emoções que de onde ele venha já estejam perdidas. Ele veio para a escola Terra para aprimorar o seu ser, o seu caráter, aumentar o seu grau de experiência, testar os seus limites de bondade e maldade, se tornar um ser melhor. E ele vai participar dessas experiências, de fazer parte de uma novela como um avatar ou um ego, até que o seu mentor acredite que já é o bastante, que ele não tem mais nada para acrescentar na Terra, que a Terra não tem mais nada para dar a ele, e ele tem duas alternativas: seguir trabalhando pela Terra em alguma comunidade fora da superfície, ou pleitear a transferência para outro planeta, o seu de origem, por exemplo, vivendo e ensinando novas experiências. Esse mentor chega junto a um conselho, dá a ficha desse ser e pleiteia o que ele quer. É mais ou menos isso. Existe em cada um de nós dois seres, quem nós somos de fato e o ser que nós estamos vivendo no momento. Como no filme Avatar, onde de verdade o ser era o astronauta e aquele outro azul era o personagem em quem ele se transformava, mas que era comandado pelo astronauta. Nós não somos essas pessoas que vemos no espelho, que nós encontramos por aí. Nós somos muito mais do que isso. Então, vivermos apegado a essa vida, a esse corpo, a essas tramas familiares, aos bens que temos, como se isso fosse o que nos definisse, é um erro, uma perda de tempo, um gasto de energia. Perda de tempo porque nós precisamos focar naquilo que é essencial. E não é nada disso que nós estamos vendo. É o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos sentindo, é o que nós estamos pensando. Existe na nossa cabeça um diálogo duplo permanente entre o nosso eu superior, quem somos, e o nosso ego, a cabeça do personagem. O ego não quer sofrer nunca, ele tem medo, ele tem pânico de novidades, de mudanças, de se arriscar. O nosso eu superior, que não veio aqui para perder tempo, é o que vai empurrando a gente pela vida fora, buraco adentro, fazendo o que a gente tem que fazer. A gente vai sendo atropelado pelos fatos porque o nosso eu superior não tem tempo para perder com os nossos medos terrenos, os medos do nosso ego.
O nosso objetivo como espiritualistas, e não estou me referindo à religião, estou me referindo a crenças espirituais, isso inclui budistas, hinduístas, espíritas, umbandistas, candomblecistas, todas as religiões e filosofias espiritualistas que acreditam na alma, no espírito, na reencarnação. Nosso objetivo é nos conectar tanto com o nosso eu superior, a ponto de nos lembrarmos o tempo todo que somos mais do que isso que vemos. Esse é o nosso objetivo maior. Mais do que ajudar os outros, mais do que amar os outros, mais do que qualquer coisa que você pense que seja importante na vida. Nosso maior objetivo é a gente se conectar conosco, com o nosso ser maior, com o nosso eu superior, com quem nós somos de verdade. Sair da ilusão que a nossa vida é isso que vemos e nos lembrar que somos só um personagem de um ser maior, que somos nós mesmos, mas somos nós um pouco esquecidos para mantermos a humildade ao longo da vida. Mas estamos num momento da vida e do planeta em que precisamos urgentemente nos reconectar conosco. Como fazer isso? Estudando sobre o assunto, pesquisando, meditando, participando de grupos presenciais ou virtuais que estejam na mesma busca, falando com os mentores, fazendo a oração do Ho Oponopono, que pode ser feita da seguinte maneira: você, personagem, ego, falando para o seu eu superior. Divindade que habita em mim, me perdoe pelos erros cometidos. Eu fiz o que eu podia. Eu sinto muito se prejudiquei a sua jornada de alguma forma com a minha ignorância. Eu te amo por você ter me dado essa vida. Eu agradeço por tudo o que eu tenho e pelas experiências que você permite que eu viva. Você, eu superior para o ego, o personagem. Me perdoa se te coloco em situações difíceis para minha própria experiência. Eu sinto muito se te machuco, te deixo nervoso às vezes sem esperança. Eu te amo, acredita que somos um só e que você sempre estará amparado. Agradeço por permitir que eu tenha tantas experiências, que eu viva tantas emoções. E um dizendo para o outro: eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Esse é um exercício que vai cada vez mais unificando o eu superior com o ego personagem. Vai fazendo o ego se desapegar cada vez mais de tudo que é da vida. Desapegar não significa abrir mão literalmente das coisas, morar numa caverna. Significa ter, mas não depender. Ter, mas não ter necessidade de ter mais. Uma angústia de precisar de coisas que não têm a menor função. Ter por prazer, mas não fazer disso o objetivo da vida. Unificar com o eu superior significa olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais amor, lembrando que cada uma é um eu superior vestido num personagem, vivendo experiências como nós. O outro não é mau, ele escolheu um mau personagem para experimentar também como é viver o outro lado da moeda, porque alguém tem que ser o vilão da história para fazer o contraponto do mocinho. É preciso testar os limites da nossa bondade e da nossa maldade interna. Todos nós já fizemos o papel de vilão. Todos nós já experimentamos o gosto de sangue. Um ser que escolheu o personagem masculino em muitas existências em função das experiências que precisava viver, escolhe agora vir como mulher para equilibrar um pouco essa energia masculina acumulada com a energia feminina, porque o equilíbrio sempre é o ideal. Era preciso vir mulher para sentir o outro lado da moeda, ver o que sofre uma mulher quando um homem é agressivo ou violento, ver como é a vida de uma mulher num mundo onde o machismo ainda predomina, onde nunca estão seguras. Então, aquele que está fazendo o mal está a serviço da luz, porque é preciso fazer o contraste para que a gente dê valor às coisas. Esse mal, entre aspas, também é um eu superior que escolheu um personagem. Evidente que é um eu superior mais denso, que vai precisar ficar mais tempo aqui na Terra Escola,
que escolheu um personagem que evidentemente tem algumas características em comum com a sua própria natureza, mas é sempre uma escolha. A gente precisa olhar para os outros realmente com amor e tolerância. E você quer ver como não fazemos isso? Olhe para um parente que você não gosta e tente, lá no fundo, fazer esse exercício. Olhe para o mais insuportável. Não olhe para a forma como você o trata socialmente e seu ego fazendo o que ele sabe que tem que fazer para conviver em sociedade. Isso não interessa. Olhe para dentro do seu coração e observe os incômodos que essas pessoas lhe causam. O que você faz com isso? O exercício da meditação do Ho Oponopono dentro do cone de cristal é uma alternativa. Você tem que fazer isso com as pessoas que você não gosta, com as pessoas que te causam ainda algum incômodo, as irritações que o esposo ou a esposa te causa. Se coloque com ele ou ela no cone de cristal e faça o Ho Oponopono. Se coloque com o parente insuportável dentro do cone de cristal e faça o Ho Oponopono. Agradeça a todos eles por estarem na sua vida, porque eles fazem o contraste. Eles mostram o que a gente ainda tem de errado para corrigir, para ser consertado. Se nós vivêssemos apenas com as pessoas com quem nós nos dessemos bem, os nossos defeitos continuariam lá no fundo da gaveta, esquecidos, porque como eles não são mostrados, também não são mexidos. Nós só limpamos a sujeira que vemos. Então, todas as pessoas que nos causam incômodo, que nos causam qualquer mal, estão a serviço da luz a nosso próprio pedido, para causar contraste e nos mostrar o que ainda temos que consertar. Sentir raiva é uma emoção natural, humana? Sim, mas sentir raiva toda vez que vê uma pessoa não é correto. Sentir tristeza é normal? Faz parte da vida, é uma emoção humana. Mas sentir tristeza toda vez que lembra de alguém está errado. Então, as pessoas estão à nossa volta para causar contraste e nos expor. A maior importância da vida é o trabalho para dentro, não é o trabalho para fora. Nós temos que nos olhar, nós temos que pegar o nosso lado mesquinho, o nosso lado fofoqueiro, o nosso lado maldoso, aquele que não resiste às vezes a fazer um comentáriozinho só para deixar o outro intrigado ou irritado, o nosso lado impaciente, o nosso lado que se irrita no trânsito, que se irrita com o funcionário que fez um mau atendimento, o nosso lado que se revolta, que sente ódio quando assiste uma notícia de real injustiça. Tudo isso precisa ser trabalhado porque nada disso está certo. Ah, mas me revoltar diante de uma injustiça não é normal? Imediatamente precisamos mandar amor e luz para aquela situação, para aquele assassino, para o que for. Porque com o ódio a gente alimenta ainda mais essa energia densa, escura que está disputando a terra com a luz. Nós não podemos dar força para o lado negro. Nós precisamos fortalecer a luz que está aqui para nos ajudar e nos salvar. Só ajudamos a luz quando reagimos com amor e luz às situações difíceis. Aí você vai me dizer, ah, mas isso não dá. Aí eu vou dizer que isso é o que você precisa trabalhar em você. É esse o exercício que você tem que fazer. Toda vez que disser, ah, mas isso não dá, ah, mas isso é muito difícil, é esse ponto que você tem que se dedicar e trabalhar. E é nisso que a meditação vai ajudar. É na meditação que você vai trabalhar todas as coisas que acha que não consegue, que são impossíveis. Todo mundo consegue qualquer coisa que queira de verdade. Então você vai acalmar a sua vida, vai acalmar a sua casa, mas principalmente você vai se modificar. Tudo vai partir da sua modificação. Tudo à sua volta, os parentes, filhos, esposo, esposa, vizinhos, colegas de trabalho, serão um reflexo da sua mudança. A sua nova postura diante do mundo vai alterar esse mundo. Por isso é tão importante que todos meditem. A meditação ajuda na transformação. A meditação ajuda na emissão de amor para o planeta. E é fazendo parte dessa rede de pontos de luz que envolve a Terra que nós vamos mudar o planeta que vivemos.
Não é mandando praga para o presidente da Coreia do Norte, dos Estados Unidos, falando mal deles, mandando ódio para dois homens que já estão vestidos de ódio, que vamos ajudar o planeta a se salvar. Precisamos lembrar do presidente da Coreia do Norte como um ser que precisa se iluminar. Ele precisa despertar, se encher de amor. O presidente dos Estados Unidos, a mesma coisa. O da Rússia, a mesma coisa. Se estamos nas mãos deles para a paz ou para a extinção, então precisamos mandar para eles muito amor, muita luz e pedindo ao Conselho Cósmico que iluminem muito essas almas, que os revistam com um escudo protetor de luz e que os espíritos ou os extraterrestres ou o nome que quiserem dar, que estejam influenciando esses homens, não tenham mais acesso àquelas mentes ou àqueles corações. É assim que vamos ajudar o planeta. Quando virmos alguma notícia ruim, mandaremos amor para aquela situação. Ah, mas é um pedófilo, é um assassino. Sim, mas ele precisa de iluminação, porque se não se iluminar, vai continuar pedófilo, vai continuar assassino. Mas se ele se iluminar, ele vai parar. E é um bandido a menos do mundo. Ah, mas isso não existe. Existe sim. Existem organizações que só trabalham com ex-presidiários e eles têm depoimentos maravilhosos de pessoas que se reintegraram e que mudaram de vida. Entre na internet e pesquise o que faz o MVBio, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Eles têm uma organização fantástica de reintegração de ex-presidiários e, inclusive, membros da diretoria dessa organização são ex-presidiários. Então é possível sim, quando a gente lida com amor, reverter as situações. Mas primeiro temos que reverter a nós mesmos. As nossas raivas, os nossos ódios, a nossa mesquinharia, a nossa ambição, o nosso consumismo. Primeiro a gente tem que mexer nisso para depois se ocupar do outro. Não pode curar ninguém enquanto a gente não se curar. A gente pode até canalizar uma energiazinha michuruca que pode atingir o outro, mas não vai curar ninguém de fato, enquanto não estivermos curados. Ah, mas isso não acontece numa vida. De fato, não. Por isso voltamos muitas vezes. Mas se nós já fomos avisados que essa é a nossa última encarnação, por que não sair daqui bem bonito, com uma ficha bem bacana, para que a gente não tenha que reparar erros em outros lugares piores do que a Terra, né? Vamos nos deixar atrair pela energia da quarta e quinta dimensões, por essa terra nova que os seres celestiais estão preparando. Vamos nos deixar atrair por essa energia. Mas só seremos atraídos se estivermos leves, leves de fato e não da boca para fora. E a gente tem que exercitar com aqueles bem próximos de nós e que nos causam incômodo. E não dar ouvidos ao ego, porque ele não sabe de nada. Ele é só a cabeça do personagem. Nós somos bem mais do que isso. É com esse eu superior que a gente tem que se identificar e que a gente tem que conversar. Todos os dias, na meditação, todos os dias, a todo momento.